Bom, pessoal, vamos aqui para uma questão de conceitos, certo? Dos elementos patrimoniais e de resultado, onde diz assim: associa a primeira coluna com a segunda. 1 ativo, 2 passivo, 3 patrimônio líquido, 4 receita e 5 despesa. Na segunda coluna, nós temos os seguintes conceitos: recurso controlado pela entidade como resultado de evento passado, dos quais se esperam benefícios econômicos futuros. Interesse residual dos sócios nos ativos da entidade depois de deduzido todos os seus passivos. Aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultem em aumentos do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. A obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos geradores de benefícios econômicos. Decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a distribuição aos detentores dos instrumentos patrimoniais. E aqui nós temos as alternativas com a ordem de apresentação dos conceitos. Bom, pessoal, vamos aqui voltar para esse primeiro conceito apresentado. Recurso controlado pela entidade como resultado de evento passado, dos quais se esperam benefícios econômicos futuros. Essa característica de ser um recurso controlado e que é gerador de benefícios econômicos para a entidade é característica fundamental de um item que será categorizado como ativo. Então, esse primeiro conceito é o conceito de ativo, então, número 1. Próximo conceito: interesse residual dos sócios nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Aí nós temos que o ativo menos o passivo traz algum elemento contábil. Que elemento é esse? O patrimônio líquido, o interesse residual dos sócios, que corresponde a todos os ativos da empresa menos os seus passivos. Então, conceito 3, patrimônio líquido. Próximo conceito: aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultem em aumentos do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Bom, pessoal, se está falando de aumento de benefícios econômicos, que esse aumento vai resultar no aumento de um ativo ou numa diminuição de passivo e, consequentemente, no aumento do patrimônio líquido, estamos falando de receitas. Veja bem, a receita, dentro do seu próprio conceito, diz que esse aumento do patrimônio líquido não está relacionado com os detentores dos instrumentos patrimoniais, ou seja, receita não é investimento de sócios, receita é resultante de vendas, de bens, de serviços, de mercadorias, certo? Então, a receita, apesar de ser um aumento no patrimônio líquido da organização, não está relacionado com a contribuição dos sócios na empresa, com a contribuição dos proprietários no seu capital social. Próximo conceito: obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos geradores de benefícios econômicos. Então, se está falando de obrigação, de dívida, que para ser paga vai ser necessária a saída de algum recurso que gera benefícios econômicos, ou seja, algum ativo, estamos falando dos passivos da empresa, Falando de obrigação, de dívida, estamos falando de passivos. Então, número 2. E o último conceito: decréscimo nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a distribuição aos detentores de instrumentos patrimoniais. Veja que esse conceito é totalmente o inverso do conceito de receita, Na verdade, não é a entrada de um recurso, é a saída, é o decréscimo de recursos, de benefícios, a diminuição de um ativo ou o aumento de um passivo, que vai resultar, consequentemente, na diminuição do patrimônio líquido da empresa.
Mas essa diminuição não tem nada a ver com a distribuição do patrimônio para os sócios, certo? É uma diminuição resultante de alguma saída de recursos da empresa para possibilitar as vendas da organização, para possibilitar a administração do negócio. Então, nós estamos falando de despesa. Então, esse último conceito, o número dele é o 5, né? Despesa. Então, pessoal, a ordem de classificação é a alternativa C. 1, 3, 4, 2 e 5. E espero que vocês tenham compreendido. Agora, vamos dar uma olhadinha no ativo imobilizado, que sempre cai, certo, no exame de suficiência. Mais uma vez, isso aqui não é a única coisa que pode cair, certo, pessoal? É apenas um reforço para que você possa perceber a necessidade que tem de revisar esse assunto. Mas vamos lá. Após o reconhecimento como ativo, o item do imobilizado deve ser apresentado. Alternativa A, pelo valor de custo, menos qualquer depreciação e perda por redução do valor recuperável. Alternativa B, pelo valor justo. Alternativa C, pelo valor de custo apenas. Ou alternativa D, pelo valor recuperável. Bom, vamos lá na CPC 27, no item 30, e vamos identificar o que é que a nossa norma contábil traz sobre o reconhecimento do ativo como ativo imobilizado, né? Ele diz o seguinte: após o reconhecimento como ativo, e quando ele diz isso, ele fala de verificar a realidade da expectativa de benefício econômico, que esse ativo está em posição de uso, né? Está em condições de uso. O que é que eu devo fazer? Após o reconhecimento como ativo, o item do ativo imobilizado deve ser apresentado ao custo menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas. Então, a alternativa A é a alternativa certa, né, que apresenta aqui. Após eu reconhecer o meu item como ativo imobilizado, ele vai ser apresentado no meu balanço pelo seu valor de custo menos a depreciação e a perda por redução ao valor recuperável. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, no conceito de arrendamento mercantil lá da CPC 06. Diz assim: julguem as assertivas a seguir verdadeiras e falsas. Arrendamento mercantil financeiro é aquele em que não há transferência substancial dos riscos e benefícios. 2. O arrendamento mercantil operacional será reconhecido como despesa na base da linha reta durante o prazo do arrendamento mercantil. 3. Os arrendamentos mercantis financeiros devem ser reconhecidos nos ativos e passivos por quantias iguais ao valor justo da propriedade arrendada ou, se inferior, ao valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil. Bom, pessoal, qual será a alternativa certa? Vamos lá na CPC 06. Primeiro, vamos ver qual é o conceito de arrendamento mercantil financeiro de acordo com a norma contábil. O arrendamento mercantil financeiro é aquele em que há transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo. O item 1, da nossa questão fala que o arrendamento mercantil financeiro é aquele em que não há transferência dos riscos e benefícios. Então, falso. Primeira assertiva é falsa, porque o arrendamento financeiro, sim, há a transferência dos riscos e benefícios pela propriedade do ativo. Mas vamos continuar. No item 20, ele fala o seguinte: no começo do prazo do arrendamento mercantil, os arrendatários devem reconhecer em contas específicas os arrendamentos mercantis financeiros como ativos e passivos nos seus balanços por quantias iguais ao valor justo da propriedade arrendada ou, se inferior, ao valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil. A nossa afirmação 3 fala justamente o que esse item da norma trata, que se o arrendamento financeiro ele tiver o valor justo e o valor presente dos pagamentos que eu vou efetuar por ele, o que for inferior é que eu vou contabilizar como ativo e como passivo, por quantias iguais. Então, o terceiro está certo de acordo com a norma contábil. Agora vamos ver
o item 33. O item 33 nos diz assim: os pagamentos da prestação do arrendamento mercantil, segundo o arrendamento mercantil operacional, devem ser reconhecidos como despesa na base da linha reta durante o prazo do arrendamento mercantil. Então, o item 2 da nossa questão fala o seguinte, que o arrendamento mercantil operacional será reconhecido como despesa na linha reta durante o prazo do arrendamento mercantil, igual está no item 33 da CPC 06, então também é verdadeiro. Então a alternativa certa é a alternativa D, falso, verdadeiro e verdadeiro. Tudo certo então, pessoal? Então dá uma olhada aí na CPC 06, não custa nada e é bem provável que ela caia, porque é um assunto bastante recorrente, bastante importante no dia a dia organizacional e o contador precisa estar por dentro dele também.